Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Hoje eu vou falar sobre um tema que é de muito interesse de pessoas que são psicólogos, estudantes de psicologia ou apenas pessoas que gostam de ter hábitos melhores, né, de ter uma vida um pouco mais saudável. Existe esse boom, né? Várias pesquisas têm apontado que a nossa geração, aliás, as gerações que vieram após, né, os anos 80, anos 90, tem se dedicado muito à questão dos hábitos, à questão de ter uma saúde, né, mais firme, né, mais forte. E isso tem tudo a ver com a definição de saúde da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que define saúde não como ausência de doença, mas como promoção de bem-estar no geral. E existem muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre hábitos ruins que comprometem a saúde mental. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando o inverso, né, os melhores hábitos para a manutenção da nossa saúde mental. Só que eu nunca vi nenhum vídeo que fala sobre os maus hábitos, não no sentido de qual prejudica mais ou menos, mas no sentido de evidência científica. E nesse sentido, eu decidi fazer esse vídeo em que eu vou falar um pouquinho sobre os maus hábitos que comprovadamente pioram a nossa saúde mental, mas ao invés de fazer um ranking por prejuízo, qual prejudica mais ou menos, até porque isso às vezes é muito difícil de ser comparado, eu vou fazer um ranking por evidência científica. O que os estudos têm apontado em relação a esses hábitos ruins? Eu separei em 3 categorias, né? Pouca evidência, média evidência e muita evidência. Parta da premissa de que todos esses hábitos que eu vou apontar para vocês aqui hoje são ruins, igualmente ruins, mas alguns, as pesquisas em neurociências, as pesquisas em psicologia social ou em fisiologia, né, psicofisiologia, já tem mais robustez, enquanto que outras, seja porque, sei lá, é um comportamento muito recente ainda, né? Seja porque as pesquisas de fato ainda não foram tão bem desenvolvidas, apontam uma evidência média ou até mesmo uma pouca evidência, beleza? Então, eu vou começar pelos hábitos, digamos assim, que tem pouca evidência, tá? E reforço, dizer que eles têm pouca evidência não significa dizer que esses hábitos são inofensivos. Significa que a literatura específica sobre esses hábitos ainda é muito nova, predominantemente correlacional. O que significa isso? Em ciência a gente tem alguns tipos de pesquisa, alguns tipos de estudos. Estudos correlacionais são aqueles que apontam uma relação que pode ser positiva ou negativa entre 2 ou mais variáveis, enquanto que estudos experimentais ou estudos causais apontam o que gera o que causa o que. Então, a maioria desses estudos, desses 2 hábitos que eu vou falar, já entregando que eu só vou colocar 2 nessa categoria, ainda são, em sua maior parte, correlacionais, ou também significa que a narrativa popular sobre esses hábitos, embora, reforço, eles sejam ruins, extrapolou bastante o que os dados de fato falam, revelam sobre eles, beleza? Então eu vou começar com o doom scrolling, ou excesso de noticiários. Existem pessoas que são simplesmente viciadas em ver notícia ruim, seja noticiário policial, né? Todo estado tem aquele noticiário estilo Datena, estilo Siqueira, né? Aqui na Paraíba a gente chama o noticiário do Mofi, né? Que eu nem sei se ainda existe, mas fala sobre, enfim, a bandidagem local, né? E as pessoas elas acabam desenvolvendo muita ansiedade, seja por notícias mais a nível micro, ou seja, da sua região, da sua cidade, do seu estado, seja por conta de notícias mais globais, como notícias de geopolítica, guerras, etc. e tal. E os estudos apontam que, de fato, existe uma evidência, ainda que pouca, de que isso gera problemas de saúde mental. O pesquisador Matthew Price e alguns colegas, em 2022, mostrou que durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, o consumo prolongado de notícias em mídia social estava associado a aumentos de sintomas depressivos e de transtorno do estresse pós-traumático, especialmente em pessoas com histórico de maltrato infantil. Outros estudos que também foram desenvolvidos após a pandemia confirmam essa associação com a ansiedade. Então, a grande ressalva aqui é o que gera o quê, né? Será que as pessoas que têm mais ansiedade, elas tendem a consumir mais noticiário ruim?
Ou será que os noticiários ruins, a exposição a notícias ruins, é que gera mais ansiedade nessas pessoas? Então, eu vou deixar, né, o artigo do Price para que vocês possam ver. Uma coisa que é importante dizer é que todos os hábitos ruins que eu vou elencar aqui, eu vou colocar, como sempre, os artigos na descrição para o caso de você querer se aprofundar mais. Bom, o nono hábito, né, em ordem decrescente, que também é muito ruim para a nossa saúde, mas ainda existem poucas evidências, é o uso de telas antes de dormir. Eu sou um dos que fala como que isso é prejudicial para a nossa saúde, e realmente é. Várias pessoas, elas relatam que usar celular, usar tablet, notebook antes de dormir, deixa o sono delas pior. Elas ficam com mais dificuldade de pegar no sono ou têm um sono mais leve. Então, a narrativa popular de que a luz azul mata o seu sono, ela tem um fundo de verdade, mas muitas vezes ela acaba sendo um pouco exagerada. Repito, não significa que não prejudique, prejudica. Mas Cochrane fez um review em 2023 sobre óculos bloqueadores de luz azul e concluiu que a evidência sobre esse efeito específico da luz azul no sono é um tanto quanto inconclusiva e de baixa certeza. Aproximadamente metade dos ensaios clínicos mostra benefício, enquanto que metade não. O que tem evidência melhor não é a luz azul em si, é o deslocamento do horário de dormir. Ou seja, você fica no seu celular ou, sei lá, em qualquer aparelho digital, eletrônico, por muito tempo e acaba atrasando o seu sono. A melatonina, ela vai sendo postergada, a produção de melatonina ela vai sendo postergada, porque de fato é necessário que você pare de se expor à luz branca para que o seu cérebro, o seu sistema nervoso como um todo, produza essa luz, produza essa substância que é indutora do sono. Mas isso tem mais a ver, né, com outro hábito que eu vou falar no final, que é o hábito de dormir mal, do que necessariamente o problema da luz azul. Então, de fato, eu evitaria, como eu tento evitar, às vezes eu não consigo, mas eu evitaria, né, usar celular, usar qualquer eletrônico de noite, mas porque eu vou dormir menos horas, e não necessariamente porque eu vou ficar com algum tipo de demência porque eu utilizei a luz branca, a luz azul, etc. Beleza? Agora vamos entrar na categoria de hábitos ruins que a ciência demonstra uma média evidência. Não é, tipo, uma evidência ruim, tá? Mas ainda não está no topo da prateleira no que tange, né, a evidência científica do quão ruim isso é para a nossa saúde. Eu vou começar com a falta de exposição ao sol. E por que que eu botei, né, esse ambiente de escritório? Porque geralmente pessoas que trabalham dentro de um escritório, ou sei lá, dando plantão no hospital, elas infelizmente ficam com menos tempo de exposição ao sol, especialmente de manhã. Eu já falei aqui várias vezes como que eu amei a experiência de trabalhar em psicologia hospitalar. Só que uma das coisas que me incomodava muito era justamente isso. Eu não me expunha muito ao sol e isso era ruim para mim. No consultório, por exemplo, eu tenho sempre o hábito de parar um pouco entre um paciente e outro e sair um pouco da sala, esticar minhas pernas, se possível me expor ao sol, visto que eu moro numa cidade que tem bastante dias de sol, né? Mas em alguns ambientes de trabalho realmente é mais difícil de você se expor ao sol. E o que que as pesquisas demonstram, né? As pesquisas demonstram que existe um tipo de depressão chamado de depressão sazonal, que é muito recorrente em países de clima mais temperado, os países nórdicos, por exemplo, ou a Grã-Bretanha, né? De que pessoas em épocas em que o sol não é tão forte ou os dias são mais curtos, como no inverno, elas acabam sim desenvolvendo transtornos de humor, como depressão. Existe uma meta-análise bem recente, inclusive, né, de 2024, que saiu no JAMA Psychiatry, que é um dos principais jornais de psiquiatria, e que mostrou uma taxa de remissão de 41% com light therapy, ou seja, terapia de luz, contra 23% no controle em depressão não sazonal. Então, traduzindo o achado dessa pesquisa que eu vou deixar também na descrição, pessoas que se expunham mais à luz natural, né, à luz solar, elas tinham uma melhora de humor em comparação com pessoas que não tinham essa exposição. Mas existe um salto lógico em relação a esses estudos, e eu
peço que vocês prestem bastante atenção no salto lógico, que é o seguinte: Light Therapy não necessariamente é exposição à luz natural. Muitas vezes, nesses protocolos, eles utilizam caixas de luz artificial mesmo, em horário e duração específicos. Então, eles pegam uma população de pacientes e expõem esses pacientes a uma certa luz artificial. Já a ideia do protocolo de sol nos olhos ao acordar extrapola um pouco isso para uma intervenção comportamental que é geral em qualquer pessoa. Então, eu não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer, mas o que acontece nesses estudos, especialmente nessa meta-análise que eu citei, é diferente de acordar e se expor ao sol. Então, enfim, a intervenção de se expor ao sol é gratuita, você não paga nada por isso, e eu me exporia se eu pudesse, né? E se eu pudesse escolher, inclusive, né? Eu sei que muita gente não tem esse tipo de escolha, mas se eu pudesse escolher, eu moraria num lugar em que há mais dias de sol do que em lugares em que o sol não está tão frequente, porque isso tem um viés de realmente melhorar o humor das pessoas. E eu vejo claramente isso, né? Agora falando de uma maneira mais anedótica, nos meus pacientes. É nítido como pacientes que moram na Irlanda, na Inglaterra, no Canadá, têm uma certa piora do seu humor quando chega o inverno para eles. Os dias ficam muito mais curtos, eles não conseguem sair direito de casa porque fica muito frio. Então, luz solar realmente é muito importante. Vamos para um outro hábito, o sexto hábito, né, em ordem decrescente. Aliás, o sétimo hábito, exato, o sétimo hábito em ordem decrescente, que tem uma média evidência em termos de prejuízo, mas que também é muito prejudicial para a nossa saúde, que é o multitasking associado ao uso de mídias digitais. Sabe aquela pessoa que tudo que vai fazer, absolutamente tudo, tomar banho, comer, fazer uma lavagem na louça, qualquer coisa, bota um podcast de lado ou bota um vídeo no YouTube. Isso é um mal que eu acredito muito que vocês que estão me assistindo devem sofrer também. Porque, de fato, às vezes a gente tem dificuldade de lidar com o tédio. E aí a gente acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo e incluindo informação digital. Um estudo publicado em 2009 em Stanford aponta que usar muita mídia digital ao mesmo tempo que você está fazendo muitas multitarefas piora a sua performance em tudo que você está fazendo, porque você fica com muito mais dificuldade em filtrar distratores. Isso gera um problema crônico e que faz com que muitas pessoas pensem que elas têm algum tipo de déficit de atenção, quando na verdade elas só estão hiperestimulando seus cérebros. Existe uma ideia muito legal que foi desenvolvida por um autor chamado Cal Newport e que eu tenho lido num livro Trabalho Focado, o Deep Work em inglês, em que ele fala que existe um problema de falta de atenção residual quando você muda de tarefa. Tipo assim, quando você deixa de fazer uma coisa e vai fazer outra, não é como se o seu cérebro automaticamente conseguisse migrar o seu foco atencional. Não, você ainda fica pensando por um certo tempo na atividade anterior. Isso é um problema residual de atenção. E é por isso que a gente sempre fala, né? Existe uma narrativa popular de que o celular destrói a nossa atenção. Porque, de fato, se a gente fecha o feed do Instagram ou o vídeo do YouTube, não significa que automaticamente a gente vai conseguir focar na próxima atividade. A gente ainda fica pensando um pouco, né, mesmo sem perceber, naquilo que a gente acabou de ver. A questão, né, e é por isso que eu coloco esse mau hábito nessa categoria de média evidência, ao invés de colocar na categoria de alta evidência, é que em 2017 um estudo de meta-análise também, e eu falo muito sobre meta-análise, pessoal, porque em ciência é como se meta-análise fosse o padrão ouro dos estudos para comprovar, né, um achado científico. E aí uma meta-análise com 39 testes de efeito, né, de estudos gerados por essa questão da multitasking com mídias digitais, encontraram um tamanho de efeito pequeno, né? E isso gera uma dúvida, poxa, até que ponto, né, isso realmente é tão problemático quanto a gente vê nas mídias digitais. O fato é que existe sim uma associação, mas ela é modesta, certo? E a direção causal ela ainda não está muito bem estabelecida. Talvez pessoas com pior controle emocional tenham uma tendência maior a fazer multitasking, né? E
associar o uso de redes sociais enquanto estão fazendo essas multitarefas e não o contrário. Então, não é esse apocalipse que as pessoas vendem, mas sim, se você puder não fazer várias coisas ao mesmo tempo e focar somente numa coisa, sem ter ruído, né, atencional, como um vídeo no YouTube em segundo plano, ou como o uso de redes sociais no geral, a tendência é que você vai ter uma performance melhor na atividade que você vai escolher fazer. Tá gostando dessa lista? Então deixa o seu like, me ajuda demais com que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas, né? Eu não vi até hoje nenhum vídeo que ranqueie os maus hábitos por evidência científica e eu espero que você me ajude deixando seu like, hypando o vídeo, se você puder, tudo isso de graça, e se inscrevendo no canal. Vamos para o sexto hábito em termos de evidência científica: comida ultraprocessada. É sabido, né, que dieta ultraprocessada, alimentos ultraprocessados fazem muito mal para a saúde. Isso é chover no molhado, certo? Porém, o que se tem estudado cada vez mais é o papel da microbiota intestinal na questão do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, etc e tal. Porque, não sei se você sabe, mas o segundo local que mais existem neurônios é no nosso intestino, não em qualquer outra parte do nosso corpo. O primeiro, obviamente, é o cérebro e, em segundo lugar, o intestino. E aí, o que acontece? Em 2017 foi publicado um estudo que foi um ensaio clínico randomizado testando dieta como intervenção para depressão. Olha só que interessante. Pacientes que adotaram uma dieta mediterrânea modificada, ou seja, aquela dieta mais saudável, né, com mais carne branca, batatas, enfim. Esses pacientes tiveram redução significativa de sintomas depressivos e com um tamanho de efeito grande, ou seja, de fato, esse resultado foi um resultado verídico, tá? Mais recentemente, em 2024, saiu uma Umbrella Review, né, que é um estudo guarda-chuva, um estudo que envolve um review de vários outros artigos, da Melissa Lane, agregando 14 meta-análises com quase 10 milhões de participantes. Muita gente mesmo. A associação entre alimentos ultraprocessados e transtornos mentais comuns, como ansiedade e depressão, é bastante consistente, ok? Então, eu só vou colocar, né, essa questão da dieta ultraprocessada em média evidência, porque eu acredito que com o passar do tempo, mais estudos serão feitos e a tendência é que isso suba para muita evidência. Eu acredito muito nessa premissa de que a dieta ultraprocessada é um dos principais mantenedores de uma saúde mental ruim, ok? Vamos agora falar sobre uso recreativo de cannabis, a famosa tapinha, né, na maconha. Então, gente, é o seguinte, eu sei que esse assunto é muito polêmico, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o uso recreativo de cannabis, tá? Eu sei também poxa, existe muito sensacionalismo, tanto para quem é pró quanto para quem é contra, mas a ciência é bem clara a respeito disso, tá? Duas meta-análises principais são as que eu quero destacar para vocês sobre o uso recreativo de maconha. Inclusive, eu mudei de ideia, eu acho que eu vou colocar até em muita evidência. É muita evidência, tá? Não é média evidência, não. A primeira, ela é a de Marconi e colegas, né? Em 2016, com mais de 66 mil indivíduos analisados. Eles encontraram uma relação dose-resposta bem robusta entre o uso de maconha e risco de psicose. Então, sim, é verdade que utilização de maconha prolongadamente, não necessariamente só uma vez, tá? Mas prolongadamente, aumenta o risco de uma pessoa desenvolver esquizofrenia ou algum outro transtorno psicótico. A segunda é a da Gabriela Gobi, em 2019, também no JAMA Psychiatry, que, como eu já falei, é um dos principais jornais em psiquiatria, que focou especificamente no uso de maconha em adolescentes, ou com adolescentes, né? E o achado foi o seguinte: o uso de cannabis na adolescência está sim associado a aumento significativo do risco de desenvolvimento de depressão e comportamento suicida, tá? Então, mesmo numa condição pré-mórbida, né, ou seja, mesmo que o adolescente ainda não tivesse sinais de ideação suicida ou de transtorno de humor, existia esse aumento nesse risco. E aí o risco populacional foi estimado em cerca de 7%, o que se traduz, né, em centenas de milhares de casos potencialmente preveníveis. Então, o que a gente percebe
né, com os estudos principais sobre essa temática, é que o sistema endocannabinoide está envolvido na maturação do córtex pré-frontal e do sistema límbico, certo? Duas estruturas muito importantes para a regulação emocional. E estima-se, tá, que essa maturação se estende até os 25 anos. O uso crônico antes desse período vai alterar a arquitetura neural de formas que parecem persistir para o longo da vida, certo? E antes que alguém comente nesse vídeo, mas e o uso medicinal, não sei o quê. Olha, o uso medicinal em contextos específicos e supervisionados é outra conversa e eu sou totalmente a favor, certo? O que eu tô falando aqui é sobre o uso recreativo, tá, pessoal? E especialmente o uso recreativo crônico. Porque os estudos não conseguem afirmar que se você faz uso uma ou duas vezes, você vai desenvolver esquizofrenia ou algum outro problema de transtorno mental. O problema é que a maioria das pessoas que experimentam maconha uma ou duas vezes acabam não ficando somente nessas uma ou duas vezes, ok? O mesmo se aplica ao consumo regular de álcool. E aí, eu vou defender uma tese de que a nossa sociedade ela realmente é hipócrita. Sociedade brasileira. Por quê? Porque o álcool, talvez, arrisco dizer, ele tem mais evidência científica, né, do problema de saúde mental que ele pode causar para as pessoas, para além do alcoolismo, tá, pessoal? Não estou falando aqui só sobre alcoolismo, não. O alcoolismo é um problema óbvio, né? Mas não existe um uso moderado, um uso seguro de álcool. E a nossa sociedade, ela está muito mais aberta, ela está muito mais flexível ao consumo de álcool do que ao consumo de maconha. Então, sim, aquelas pessoas que defendem o uso recreativo de maconha, elas têm um ponto que eu não consigo refutar, que é, se maconha não é liberada recreativamente, por que que o álcool é? Se o álcool pode ser igualmente ou pior no que tange aos efeitos para a saúde mental. Eu não tenho como rebater essa crítica, certo? Mas eu também entendo que fica muito difícil da gente proibir os dois, porque o álcool já está muito aceito culturalmente na nossa sociedade. Por décadas, se falava que uma taça de vinho apenas, ela poderia ser inclusive cardioprotetora, ou seja, melhorar o nosso sistema cardiovascular. Só que essa ideia foi essencialmente desmontada pelas análises que foram feitas pelo Global Burden of Disease, de 2018 a 2020, e principalmente pelo estudo do Remy Davier, publicado em 2022 na Nature Communications, com mais de 36 mil adultos do Reino Unido. O que eles encontraram foi o seguinte: existe uma relação dose-resposta linear entre o consumo de álcool e a redução de volume cerebral, que é a substância cinzenta e a substância branca do cérebro, certo? E o ponto crítico é basicamente este: as associações negativas com a estrutura cerebral já aparecem em pessoas que consomem uma ou duas doses por dia. Veja, muito pouco, correto? Não é só para pessoas alcoolistas, é para qualquer pessoa. E aí, contextualizando, o que seria uma dose? Uma dose no estudo é cerca de 10 gramas de etanol, o equivalente a uma latinha de cerveja ou um pequeno copo de vinho. Os efeitos no humor, eles são bidirecionais quando a gente pensa no consumo de álcool. O álcool, ele tanto pode aumentar o risco para depressão, quanto a depressão pode aumentar o consumo de álcool. E o álcool prejudica diretamente o sono REM, né? Que é um ponto que eu ainda vou discutir no final sobre a questão da qualidade do sono. Então, eu não estou dizendo, pessoal, com esse vídeo que você precisa abolir totalmente. O que eu estou dizendo é que você precisa ter consciência, né, de que não existe um consumo seguro no sentido de que, é um consumo que não vai me trazer prejuízos. Não. Todo consumo de álcool é prejudicial pela toxicidade do álcool no nosso corpo. Agora, quanto mais tu consome, mais prejuízo tu tens. Vamos falar agora do 8º hábito péssimo, né, para nossa saúde mental e com muita evidência científica também. Como vocês podem perceber, os que eu vou falar agora, os 3 últimos, eles estão dentro dessa categoria, né, que é isolamento social, né? E a gente percebeu isso muito bem na pandemia de Covid, o quanto que o isolamento social nos fez mal. E esse é um dos achados mais impressionantes da psicologia da saúde nos últimos 20 anos. A meta-análise da Julianne Holt, em 2015, né, na Perspectives on Psychological Science, mostrou que isolamento social aumenta a probabilidade de mortalidade precoce em quase 30%, enquanto que a solidão subjetiva em quase 27%, e morar sozinho em 32%. Então, esses efeitos são comparáveis ao de efeitos como tabagismo e obesidade. Se isolar faz com que você fique mais propenso a morrer mais jovem. Em 2020, a Lancet Commission on Dementia Prevention, liderada pelo Gil Livingston,
publicou a atualização do modelo de fatores de risco modificáveis para a demência. E o isolamento social está lá explicitamente entre esses 12 fatores que, se todos fossem eliminados, preveniriam quase 40% de casos de demência mundialmente. Então, sim, se isolar de maneira voluntária e crônica faz você morrer mais cedo, ou quando não, faz você ficar com mais possibilidade de desenvolver uma demência na terceira idade, né? E aqui eu gostaria de fazer uma pequena distinção para ficar clara, né? Porque essa distinção é importante e poucas pessoas fazem. Isolamento objetivo, que é você ficar fisicamente distante de outras pessoas ou ter poucos contatos, é diferente de solidão subjetiva, que é você se sentir só, mesmo estando cercado de muitas pessoas. Mas ambas, tanto o isolamento objetivo quanto a solidão subjetiva, estão associados a desfechos negativos para a tua saúde mental. E um ponto contraintuitivo para algumas pessoas, e que eu preciso falar, é que vínculos digitais não substituem os vínculos presenciais sociais. Isso é muito sério, né? Porque a tendência que nós temos observado hoje em dia é que as pessoas estão cada vez mais buscando vínculos digitais e cada vez menos vínculos presenciais. A prova disso, por exemplo, é a questão, né, do Tinder. Muitas pessoas elas só conhecem ficantes, paqueras, por plataformas como Tinder ou Correlatas. Pouquíssimas são as pessoas que ainda conhecem outras, né, através de um evento social, de uma igreja, o que quer que seja, né, ou uma faculdade também, enfim. Em segundíssimo lugar, né, ou o nono hábito, de cima para baixo, é sedentarismo, tá? Hoje está muito bem estabelecido na literatura, tanto na neurociência, na psicofisiologia, enfim, qualquer área que você queira escolher. Como que a atividade física é um antidepressivo natural, é uma das intervenções mais bem estabelecidas na área de saúde mental. E a meta-análise mais robusta é a do Schuch e colegas de 2018 no American Journal of Psychiatry. Eu sempre fico falando sobre essa revista porque é uma revista muito importante, assim como o JAMA Psychiatry. E 49 estudos prospectivos feitos com mais de 226 mil participantes, né, viram que pessoas com altos níveis de atividade física tinham 17% menos risco de desenvolver depressão. E o que muda o jogo é o estudo feito pelo Carmel Choi de 2019 no JAMA Psychiatry. Eles usaram uma técnica chamada randomização mendeliana. O que é isso? É basicamente usar variantes genéticas como experimento natural para inferir causalidade e não correlação apenas. Ou seja, o resultado foi que a atividade física protege causalmente, de fato não foi só uma correlação, foi uma causalidade contra a depressão, mas o contrário não é verdade. Pessoas com depressão não necessariamente vão ficar sedentárias por causa da depressão. A direção causal é somente da atividade física protegendo. Eu já falei aqui sobre o fator BDNF, que é um fator neurotrófico que estimula a neurogênese, né, hipocampal e reduz a inflamação sistêmica. Ou seja, isso vai ter um efeito agudo da regulação de afeto via endorfinas e endocannabinoides. E qual seria a dose correta de atividade física? Esse é um tema um tanto quanto polêmico, porque a literatura vai apontar que apenas doses pequenas, por exemplo, caminhadas por 150 minutos por semana, o que seria uma frequência baixa, né, e uma intensidade moderada, já trazem benefícios mensuráveis. Acontece que existem alguns estudos que vão defender que essa ainda é uma dosagem baixa. A dosagem em si é um mistério, para ser sincero, mas o fato de que a atividade física é neuroprotetor, né, e ajuda você a não adoecer mentalmente, isso aí é um fato. Eu tenho a tendência a pensar que quanto mais atividade física, melhor, a não ser, é claro, que você faça uma espécie de overtraining, né, que é treinar em excesso e acabar se lesionando, não pela questão da saúde mental, mas pela questão, né, do teu condicionamento, da tua saúde física, né? Bom, agora eu vou falar sobre o hábito que mais tem evidência científica, né, mostrando o quão prejudicial ele pode ser para a saúde mental, que é dormir menos de 6 horas por dia ou por noite, cronicamente. É a famosa privação de sono crônica, tá? Esse de longe, disparado, é o hábito que mais tem evidências mostrando o quanto que ele prejudica. E eu falei aqui, se você nota, sobre usar tela antes de dormir, sobre a questão da exposição, sobre a atividade física, sobre o alcoolismo, o uso da maconha, ou seja, todos esses hábitos ruins, no final das contas, prejudicam o seu sono, né? Então, esse hábito é
de fato, o mais bem documentado da lista inteira. A meta-análise proposta por Baglione e colegas em 2011, ela mostrou que, de fato, dormir pouco gera depressão. Por quê? Porque existem três mecanismos principais. O primeiro, o sono REM, ele tem um papel crítico em regulação emocional. Sem um sono REM adequado, né, a sua amígdala ela vai ficar hiperresponsiva e o seu córtex pré-frontal fica menos eficiente em regulá-la. Eu já falei várias vezes do papel da amígdala e do córtex na questão da nossa regulação emocional. Em segundo lugar, durante o sono profundo, o sistema linfático vai limpar o cérebro de metabólitos como o beta-amiloide. Sem sono, esse lixo ele vai se acumulando no teu cérebro. E o terceiro e último fator é que a consolidação de memórias depende do seu sono. Você literalmente não fixa bem o que você aprendeu ao longo do seu dia se você não dorme bem. A relação é bidirecional, claro, né? Depressão também causa insônia. Mas o que essa meta-análise mostra é que a insônia ela vai preceder a depressão na maioria dos casos longitudinais, o que sugere que tratar o seu sono pode sim prevenir o seu transtorno de humor. Não é algo negociável. Se você dorme menos de 6 horas por hábito, você está correndo sérios riscos na sua saúde mental, e eu vou deixar o artigo de referência, como todos os outros, na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa tier list, né, e gostado de aprender sobre esses assuntos. Como eu falei, eu não vejo muitos vídeos falando dessa maneira. Peço que você deixe o seu like, conheça um pouco mais do meu trabalho se você está chegando por aqui agora, e é isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.